Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, a gente vai ver até o final do capítulo. Amém? Vamos lá. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que estás no teu olho? 4. Ou como tu dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dei aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-lhe-se-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus, que dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Os irmãos podem se assentar. A gente lê um capítulo todo, Mateus 7, e é sobre ele que nós vamos meditar. A gente pode acompanhar que no capítulo 1 de Mateus, Jesus nasceu. No capítulo 2 foi a fuga para o Egito. Depois Jesus volta, e habita em Nazaré. No capítulo 3 de Mateus, a pregação de João Batista preparando o caminho para o Messias. João Batista batiza Jesus. No capítulo 4, Jesus ele é tentado no deserto. Logo após ele ser tentado, ele começa o seu ministério. E a partir do capítulo 4, se os irmãos quiserem acompanhar, só voltar um pouquinho. No capítulo 4, versículo 23 e 25, diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades
e moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Então, nós vemos que Jesus ele inicia o ministério dele a partir do capítulo 4, e logo que ele inicia o seu ministério, ele começa com o Sermão do Monte. Ele fala o Sermão do Monte aqui no capítulo 5, e é esse sermão que a gente vai estudar. Nós vamos focar no capítulo 7, e o tema da mensagem é as últimas palavras de Jesus no monte. A gente pode voltar lá para o capítulo 7. E eu meditando na palavra, e essa palavra ela ardeu no meu coração, né? Como é uma instrução do pastor Alan. Ele diz: pregue a palavra que está ardendo no seu coração. E essa palavra ardeu no meu coração porque foram as últimas palavras de Jesus no monte. E eu meditando na palavra, Jesus ele falou comigo: essas últimas palavras que eu falei no monte, todo sermão é importante, mas essas últimas são palavras de vida, são palavras de instrução que vai deixar vocês no caminho do Senhor, no caminho estreito. E eu meditando, o Senhor falou comigo, e eu queria que vocês acompanhassem comigo a partir do capítulo 7, do versículo 1. São 8 dicas que Jesus vai nos dar nesse capítulo 7. 8 dicas para a gente seguir 2021 no óleo, na unção, junto com Jesus Cristo. Amém? E a primeira dica é sobre o julgamento. Vamos ler Mateus 7, capítulo 1. Diz a palavra: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que estás no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, eis que uma trave está no seu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar argueiro do olho do teu irmão. Então, a primeira dica que Jesus nos dá, né, que Jesus fala aos seus discípulos no monte, é sobre o julgamento. Muitas pessoas falam, estava até conversando com o Thales: ninguém pode me julgar, só Deus. Aí eu vi uma frase: isso não te assusta? Só Deus pode te julgar? Ou seja, Ele te conhece intimamente, Ele conhece tudo que você vive, Deus conhece. Todas as coisas estão aos olhos do Senhor, né? E então, o julgamento. Jesus fala: não julgue o próximo. E muitas das vezes, quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar com a pessoa sobre o Evangelho, a gente julga. Muitas das vezes a pessoa errou, cometeu algum pecado, e nós vamos lá e apontamos o pecado daquela pessoa, mas não para exortar, e sim para julgar. Quem já passou por isso? Ah, mas você mentiu. Quem mente vai para o inferno. Ah, mas você já falou palavrão. Quem fala palavrão vai para o inferno. Isso é julgamento. E Jesus ele fala: com a mesma maneira que a gente medir, a gente vai ser medido. E exortação é diferente de julgamento. Então, irmãos, primeira coisa, não julgue, mas exorte. Em Romanos, Paulo vai falar, e eu queria que os irmãos abrissem, que a gente vai entender o que Jesus quer falar. Romanos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Romanos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Todos acharam? Amém? Olha o que a palavra diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro.
pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. 3. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, Paulo está falando aqui bem claramente, você que julga está desprezando a benignidade de Deus. Nós fomos colocados aqui na terra como luz do mundo, não para julgar, e sim para exortar. O julgamento vem do Pai, vem de Deus. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Então, Jesus ele começa falando com os discípulos no monte. As últimas palavras de Jesus no monte, o que ele diz? Não julgue, mas exorte. Qual a diferença entre o julgamento e a exortação? O julgamento, ele bate o martelo, ele não te dá uma chance de mudar. Você mentiu, vai para o inferno. Julgou, você mentiu, está no inferno. A exortação não. A exortação, ela vem, você mentiu, se arrependa enquanto é tempo e busca o Senhor, porque ainda há esperança para você. Então, a primeira coisa que Jesus, lá no monte, falando com os discípulos, o que ele ensina é, não julgue, mas exorte. João 8, mulher foi pega em adultério, todos julgaram ela. Quem é pega em adultério, segundo a lei, é apedrejada, morta. O que Jesus fez? Quem tem pecado, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus julgou, mas Jesus exortou. O que Jesus fez? Mulher, cadê teus acusadores? Mas vai e não peques mais. Então, imagina, Jesus ele começa a pregar, saiu da tentação do deserto e ele começa a falar sobre o reino dos céus, falar sobre o sermão do monte, e as últimas palavras de Jesus é, não julgue, exorte. Em Mateus 7, continuando, ele fala para a multidão, imagina Jesus lá no monte, falando com a multidão, e ele diz o seguinte, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Você acha que se Deus te julgar com todas as suas obras, que você viveu até hoje, Ele é um justo juiz, se não fosse a misericórdia, a benignidade e a mansidão dEle, nós seríamos salvos? E por que você está julgando o irmão? Então, amados, aprenda a amar o próximo, não julgue, exorte. Ah, mas ele fez coisas, mas não julgue, exorte, fale com amor. Se ele não ouvir, amém, mas exorte, nunca julgue uma pessoa, nunca feche a porta do evangelho para aquela pessoa, pregue o evangelho com amor, com exortação, fora julgamento, amém? Segundo ponto que a gente vai aprender aqui é, não perca tempo. No versículo 6, Jesus vai falar, não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Então Jesus no monte ele dá outra dica para a multidão e para os seus discípulos. Primeiro, não julgue, pregue o evangelho, exorte, repreenda, tenha longanimidade, tenha misericórdia. Segundo, não perca tempo com pessoas que não querem ouvir o evangelho. Jesus fala, não dei aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. O que Jesus ele quer dizer aqui? Você falou do evangelho, falou sobre arrependimento, pregou, e a pessoa ela ouviu, mas ela continua do mesmo jeito, e você fala novamente, persiste, e ela continua, e você vê que ela não quer mudar, tenha discernimento do Espírito, não continue. E Jesus ele dá duas características aqui, não dê aos cães as coisas santas, nem aos porcos as vossas pérolas. Quem são os cães e quem são os porcos? Vamos começar com os porcos. Os porcos amam o que? A sujeira, eles vivem na lama. Então você prega,
amado, para de fazer isso, para de ouvir esse tipo de música, para de viver essa vida. E a pessoa, amém, e continua, e continua, e continua, e você prega. Só que você vê que ela continua amando o pecado. E você prega, você se desgasta, e a pessoa endurece o coração para o Espírito Santo. Não é nem para você, é para o Espírito Santo. O que o Senhor está falando? Não perca tempo. Nós estamos nos últimos dias. Você vai perder tempo com uma pessoa que não quer ouvir o Evangelho? Então não dê aos porcos. Quem ama o pecado e não quer ouvir o Evangelho, deixa ela continuar amando o pecado. E o segundo conselho que Deus dá, não dê aos cães as coisas santas. Quem são os cães? Eu fui pesquisar. Os cães são os pastores que, infelizmente, se desviaram. Se a gente olhar em Isaías 56, capítulo 11, olha o que a palavra diz. Isaías 56, capítulo 11, diz o seguinte: e estes cães são gulosos, não podem se fartar, e eles são os pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Isaías, capítulo 56, versículo 11. Então, os cães são aqueles que já ouviram a palavra, conhecem a palavra, porém, eles não querem conserto. Eles amam o quê? A heresia. E eles tiram proveito das ovelhas. Sobem no púlpito, pregam heresia e ainda tira proveito das ovelhas. E você quer exortar, irmão, por que você está fazendo isso? Irmão, por que você está fazendo dessa forma? Só que eles não ouvem, eles não querem ouvir. Então, Jesus fala, não jogue pérola para eles. Pregue o Evangelho para quem quer ouvir o Evangelho. Estamos nos últimos tempos, não perca tempo pregando o Evangelho para quem não quer ouvir Jesus. Amém? E Jesus, ele continua. 3, do versículo 7 a 11. Olha o que Jesus diz: perseverem em oração. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais no céu dará bem aos que lhe pedirem. Jesus, ele está dizendo aqui para a gente perseverar na oração. E quando eu li, Mateus 7, meditando na palavra, o Senhor falando comigo, todas essas dicas, que eu estou falando com os irmãos, que o Senhor falou comigo para a gente perseverar em Cristo em 2021, são problemas que eu enfrento no meu dia a dia. Perseverar em oração. Muitas das vezes eu perco tempo pregando para quem às vezes não quer ouvir a palavra. Julgar nem tanto, porque desde o início eu nunca julguei, porque eu sei de onde eu vim. Mas muitas das vezes a gente acaba falhando nesses pontos. E um ponto que Deus tem tratado comigo, que eu tenho falhado, é perseverar em oração. Quanto tempo, examine-se a si mesmo, quanto tempo a gente passa orando? A gente vê o pedido de oração no grupo extenso. Você sabe, Senhor, tantos nomes, tantas pessoas, tantas causas. Senhor, eis aqui o pedido de oração dos enfermos, quem precisa de libertação. Já viu a quantidade? Será que a gente ora como a gente deveria? Quanto tempo a gente tem passado em oração com o Pai? E aqui, no Sermão do Monte, Jesus falando com a multidão e com seus discípulos, ele fala, persevere na oração. Nos últimos dias, a palavra diz que a igreja ela não iria orar como ela orava antigamente. Lembra em Atos 2 que os irmãos perseveravam unânimes em oração no templo todos os dias? E os jovens, como o pastor Alan pregou, alguém colocou no status, não sei, acho que foi a pastora Fabiana, vocês são a igreja de hoje, vocês são a energia da igreja, jovens. Será que a gente tem orado o tempo necessário para Deus nos usar verdadeiramente? E o Pai fala, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á.
E qual dentre vós, o homem que pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Então, Jesus está falando para a gente perseverar em oração. E dentro do contexto, abrindo em Lucas 18, do capítulo 1 ao 8, olha o que a palavra diz. Lucas 18, do 1 ao 8, olha o que a palavra diz. É a parábola da viúva persistente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa aqui é uma parábola de uma viúva que ela persistia, orava, e o justo juiz falava: não vou ouvir ela, porque ele não temia a Deus e nem aos homens. Mas aquela mulher orava, persistia em oração, como Jesus está falando aqui no sermão. E de tanto ela persistir, no versículo 5, olha o que o juiz fala: todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa que lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse porventura achará fé na terra, Jesus está falando o quê? Achará alguém orando? Achará alguém orando? A maior evidência da fé é a oração. A maior evidência da fé é a oração. Então, Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele dá dicas preciosíssimas para a gente começar um 2021 juntamente com o Pai. Primeiro, não julgue, exorte, ame, pregue o Evangelho. Segundo, não perca tempo com quem não quer ouvir a palavra. Não perca tempo. Terceiro, persevere em oração. Clame a Deus de dia e de noite. Ore e ore. Eu tenho falhado nisso, mas eu tenho persistido. Segundo, vamos para o Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, primeira dica, Jesus fala: não julgue. Segundo, não perca tempo. Terceira, persevere em oração. E quarta, Jesus fala: o caminho é estreito. Então, Jesus ele começa a afunilar, tanto para os discípulos e tanto para a multidão. Jesus ele não fala palavras suaves. Jesus ali ele não fala nenhuma mentira. E Jesus ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E aqui Jesus ele começa a falar sobre vida eterna, sobre condenação eterna, e ele fala: o que adianta vocês viver da forma que vocês vivem e no final da vida serem condenados? O que adianta vocês seguirem um caminho largo e espaçoso, mas o fim desse caminho é a perdição? A juventude é uma idade muito perigosa. Você está conhecendo coisas novas, está indo para o mundo, novas amizades, colégio, tudo que o mundo pode lhe trazer. E Jesus, ele falando com os discípulos e com a multidão, ele fala: não escolha o caminho largo, mas a porta estreita. E o que significa a porta estreita? Um caminho de santidade, um caminho onde muitas pessoas não vão.
Jesus fala: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que encontram esse caminho estreito. O caminho estreito é o caminho do arrependimento. Se você não ouviu ainda falar sobre Jesus, sobre condenação, sobre salvação, se arrependa. Todos nós um dia vamos morrer. E qual seria o destino da nossa alma? Para onde você vai? Você já parou para pensar? O que seria o caminho estreito e o caminho largo? Obrigado, irmão. Jesus aqui, ele começa a falar sobre coisas espirituais com a multidão e com os discípulos. E para vocês terem uma noção, eu gosto muito, o irmão Júlio que me indicou, eu demorei muito para ver, e é o filme O Peregrino. E depois que eu vi esse filme, O Peregrino, é um livro também, de John Bunyan, foi com o Thales, eu vi com o Thales e depois eu vi sozinho, e eu achei muito interessante a mensagem que o filme traz para esse versículo 13 e 14, porque O Peregrino é um livro de John Bunyan, de 1678, lançado na Inglaterra, e esse livro ele foi escrito na prisão. E por que John Bunyan foi preso? Porque ele pregava a palavra, ele pregava o evangelho, e ele foi cerrado na prisão. E na prisão ele escreveu esse livro, O Peregrino. E esse livro ele conta a história de um cristão que ele vai seguir o caminho para a cidade celestial. Uma pessoa que lê a Bíblia, se converteu e falou: eu vou seguir o caminho para a cidade celestial. E no caminho para a cidade celestial, acontece diversas coisas. Ele passa por diversas cidades, ele conhece diversas pessoas. E quando eu li Mateus 7, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos que entram por ela, eu falei: nossa, com certeza o Espírito Santo falou com John Bunyan nesse versículo aqui. Por que Jesus fala entrar na porta estreita? Cristão, ele começou uma jornada para ir para a terra celestial. Antes ele andava pelo caminho largo, o caminho que todo mundo seguia. Só que ele decidiu ir pela porta estreita, decidiu seguir o caminho dos céus. E é claro, o caminho ele seguiu lendo a palavra. Só que nessa peregrinação aqui nessa terra, cristão, ele passou por diversas cidades e conheceu diversas pessoas. E sempre o evangelista, sempre o pastor falava com ele: cristão, não segue por essa cidade vai te levar para um caminho largo e espaçoso. Ia lá e mostrava o caminho correto para ele ir, mas vinham as distrações e cristão logo se desviava do caminho. Ele estava indo pelo caminho estreito e logo se desviava para o caminho largo. Aí vinha ou o evangelista, ou então a palavra, e cristão voltava para o caminho estreito e seguia a caminhada para o caminho celestial. E essa é a nossa vida, irmãos. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Daqui não vamos levar nada. E Jesus ele está falando isso para os discípulos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Se você não se arrepender dos seus pecados e não crer em Cristo, você está condenado. Você está no caminho largo e espaçoso. Não importa o que você faz, não importa o que você fez, se você não se arrepender, está condenado. E siga o caminho estreito. E pelas minhas experiências que eu passei, eu queria deixar algumas dicas para vocês do caminho estreito e caminho largo. Algumas cidades que eu percorri até aqui, eu queria deixar com vocês. Primeiro, a cidade do relacionamento. Na minha juventude eu passei pela cidade do relacionamento. Andando no caminho largo, eu passei pela cidade do relacionamento. E a cidade do relacionamento, ela pode te afastar de Jesus. Algumas coisas que eu vivenciei na cidade do relacionamento foi: primeiro, me afastei de Jesus e me apaixonava por todo mundo. Passava a me apaixonar. Nossa, que menina bonita, me apaixonava. Alguns de vocês podem, não sei se vocês já passaram por isso. E era no colégio, me apaixonava. Quero ficar com essa menina, e se apaixonava. E eu entrei na cidade do relacionamento, me afastando do caminho estreito. Me apaixonava por uma, por outra.
E acabou que aquilo me afastava de Jesus. E eu fazia tudo para agradar a pessoa, mas fazia tudo para desagradar a Deus. Não agradava a Deus, queria agradar, agora é meu crush, né? O meu crush, fazia tudo para agradar ela e não agradava. Mas aí na minha mente, nossa, o que acontecia na cidade do relacionamento também. Pô, o Gabe tá namorando, o Lucinho com a Gabi e eu sozinho. Eu sou muito feio. Senhor, o que está acontecendo comigo? Ai, meu Deus do céu. E aquilo começava a... Será que eu vou casar? Será que não sei? Eu começava a pensar. E aquilo, por dentro, acaba te matando por dentro. E você acaba se afastando de Jesus. Começa a olhar para as outras pessoas. Poxa, todo mundo namorando, todo mundo... E eu sozinho. Será que Jesus esqueceu de mim? Acontece na cidade do relacionamento, ainda mais com os jovens, né? E eu digo para vocês, não fiquem assim. Na hora certa, no momento certo, vai chegar seu namorado, sua esposa, e você vai conseguir casar, se for da vontade de Deus. Também tem pessoas que querem ficar sozinhas, mas muitas pessoas acabam entrando na cidade do relacionamento, se relacionando com quem não devia, porque todo mundo está me relacionando, eu vou também, e acaba se afastando de Jesus. Quantos jovens que eram bênção na igreja, entrou em um relacionamento e se afastou de Jesus? Vocês conhecem alguém? Eu já conheci diversos. Por quê? Era a bênção, viu todo mundo se relacionando e começou a entrar naquela deprê. Começou pelo caminho estreito, foi para o caminho largo, entrou na cidade do relacionamento e da cidade do relacionamento foi direto para o caminho largo e espaçoso. Por quê? Porque não perguntou a Deus e se afastou de Jesus. O relacionamento acabou sendo um relacionamento tóxico e essa pessoa, se não se arrepender, se não voltar para Cristo, está condenada. E Jesus, ele continua falando, e nesse meu caminho, né, além do relacionamento, muitos jovens entram na cidade da rebeldia, com pais e com mães, com os responsáveis. Quem aqui nunca? Eu era rebelde. Saía de casa, respondia a minha mãe no caminho, mas depois a gente pega um atalho e vai pelo caminho largo e espaçoso. Quantos jovens hoje respondem os pais, as mães, né? O maior mandamento é amar a Deus. E um dos mandamentos com promessa é respeitar o pai e a mãe para que prolonguem os seus dias na terra. Então, quantos jovens, além de passar pela cidade do relacionamento, largam um caminho estreito e vão para a cidade da rebeldia? Tudo que a mãe e o pai falam, se rebela. Pô, mas não tem nada a ver eu fazer isso. Não, eu vou. Ah, eu vou sair. A mãe fala, não, eu vou. E acaba criando o quê? Confusão. Então, cuidado com algumas cidades que vocês vão passar nessa cidade. Outra cidade... Cidade da amizade. Essa cidade da amizade minha foi só Jesus. Por quê? Eu larguei o caminho estreito, na verdade, eu nem era convertido, né? Eu já era do caminho largo nessa época. E eu entrei na cidade da amizade, minha mente era assim. Eu amo meus amigos e eles são minha família. Minha família é muito chata, minha família não gosta de mim, eu sou ovelha negra da família, então eu amo os meus amigos e tudo que os meus amigos disser é lei, eu vou fazer tudo o que eles querem. E eu dava mais importância aos meus amigos do que o que meu pai, minha mãe e meus familiares faziam. Então, cuidado, jovens, com essa cidade da amizade de pessoas que não são cristãs e não querem te levar para o caminho estreito, porque muitas das vezes a gente entra na cidade da rebeldia, briga com os pais e aí um amigo vai consolar, que não é cristão. E aí ele começa a falar tudo o que você quer ouvir. Não, sua mãe é antiquadra mesmo. O que tem? Não tem nada a ver. Além de você entrar na cidade da rebeldia, você entra na cidade da amizade, de pessoas que não seguem a Cristo e você nunca mais pode voltar para o caminho estreito. Então, cuidado com a amizade com a cidade do relacionamento, cuidado com a cidade da rebeldia, cuidado com a cidade da amizade. Quarto, cuidado com a cidade da imoralidade.
Essa é uma cidade muito complicada, normalmente chega entre os 15 e 18 anos, até antes. A cidade da imoralidade, normalmente ela é uma cidade que, quando você sai do caminho estreito, você entra e ninguém precisa saber, mas para você sair é complicado. Pornografia, nudes, entre outros. Não entre nessa cidade, porque para sair é difícil. E essa cidade é uma das características da porta larga que conduz à perdição. Quinta cidade é uma cidade que eu luto diariamente, que é a cidade dos jogos. A cidade dos jogos é complicada. Aparentemente essa cidade não faz mal. É diversão, é legal, relaxa, porém, se virar vício, tira o tempo da palavra, tira o tempo de oração, tira o tempo com Cristo, aparentemente não faz mal, mas porém, ela pode afastar o Espírito Santo. Assim como Davi falou que Saul afastou o Espírito Santo, afasta, porque o jogo ele te deixa viciado, você só pensa, eu quero ganhar, eu quero ser o melhor, eu quero competir, você acaba esquecendo de Cristo. Então, cuidado com a cidade dos jogos. Ela é um atalho para o caminho para a porta larga. Sexta, a cidade da libertinagem. Tem nada a ver. Tem nada a ver. A cidade da libertinagem anda assim, ó, com a cidade da amizade. Tem nada a ver. Cuidado, leia a Bíblia, busque ao Senhor, pergunte ao Senhor se o que você vai fazer, Jesus em meu lugar, Ele faria o que eu vou fazer? Pergunte, em meus passos, o que faria Jesus? Acho que tem até um livro com esse nome. Será que Jesus faria o que a gente vai fazer? Então, cuidado com a libertinagem. E a última cidade que tem levado muitas pessoas para o atalho da porta larga é a cidade dos filmes e séries. Afastam a pessoa de Cristo e rouba o seu tempo. Lembra da quarta dica que Jesus falou para a gente perseverar em oração? Vendo filme e vendo série. Rouba o nosso tempo. Será que a gente vai ter tempo de orar? De meditar na palavra? Então, cuidado com a cidade de filmes e séries, que a maioria dos jovens vem. Essa cidade afasta seu tempo, colocam coisas que não são de Deus, a maioria de filmes e séries pregam coisas que não estão nas Escrituras e acaba roubando seu tempo. Então, Jesus aqui, ele falando para os discípulos, ele fala, entrem pela porta estreita. Qual é a porta estreita? É um caminho de santificação, é um caminho de renúncia, é um caminho de buscar o Senhor. O que importa mais nessa terra, se a gente não buscar o Senhor? Como a irmã falou no início, todo ser que vive, louve ao... Para que nós fomos criados? Por que a gente foi criado? Para louvar e adorar ao... Quando a gente erra o alvo, quando a gente não começa a fazer essas coisas, nós começamos a pecar. Então, Jesus fala, entre pela porta estreita, tem que matar a carne, tem que renunciar. Então, Jesus ele fala isso no Sermão do Monte. Primeiro, não julgue, exorte, não perca tempo, persevere em oração. Cuidado com os caminhos da juventude, cuidado com o caminho largo da juventude, mas sempre entre pelo caminho estreito. Cuidado com as cidades que vocês vão adentrar nessa juventude. Cuidado com esses caminhos, que pode ser um atalho para você ir para o caminho largo e nunca mais voltar para o caminho estreito. Amém? Vamos continuar? Quinta dica de Jesus falando no Sermão do Monte, versículo 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Então, Jesus ele fala: passamos da porta estreita e da porta larga. Qual o conselho que Jesus nos dá? Cuidado com os falsos profetas. Quantos falsos profetas tem nesses últimos dias, nesse momento que nós estamos? Quantas pessoas pregando um evangelho que não é de Cristo? E Jesus fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas. Eles vêm como irmão em Cristo, como pessoas do rebanho, e não como alguém que quer destruir a sua vida. Porém, interiormente, eles são lobo devoradores. Primeira coisa, como identificar um falso profeta? Como identificar alguém que quer mesmo dentro da igreja, quer te levar para um mau caminho? O versículo 19, Jesus fala: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E o 20 diz: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Normalmente a marca de um falso profeta, ele fala muito bem a palavra, ele tem um poder de convencimento muito bom, porém as atitudes dele falam totalmente ao contrário do que ele fala. Então Jesus nos dá a dica: pelos frutos os conhecereis. Ele pode vir aqui de púlpito pregar a palavra, porém, você tendo intimidade, tendo relacionamento com ele, você vai começar a ver que o estilo de vida dele não conduz com o que ele vive. Jesus fala: pelos frutos os conhecereis. Em Romanos 16, 17 e 18, olha o que Paulo fala sobre os falsos profetas. Romanos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que a palavra diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos dele, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Ou seja, eles não servem a Deus, mas servem ao seu ventre. Seu ventre quer dizer o quê? As suas vontades. E com suaves palavras lisonjas enganam os corações dos simples. Então, Paulo dá essa advertência. Então, fuja dos falsos profetas. Além de você lutar contra o caminho largo, além de você lutar contra a sua carne, além de você lutar contra todos esses inimigos, você tem que lutar contra um inimigo, que são os falsos profetas, que vão estar inseridos aqui dentro da igreja, porém não são verdadeiramente discípulos de Cristo. Então, em 2021, vigie os vídeos que você tem visto, vigie as doutrinas que você está ouvindo, muitas das vezes pela internet, muitas das vezes até pelo um amigo. Vigie, analise tudo, faça que nem os bereanos, analise na palavra de Deus e vê se o que ele fala condiz com a palavra. Amém? Então, quinta dica de Jesus: cuidado com os falsos profetas. Vamos para a sexta. Vamos ler Mateus 7, do 21 a 23, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sexta dica de Jesus: faça a vontade do Pai e fuja da iniquidade. No versículo 21, que Jesus fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Nós entramos na igreja, cultuamos, congregamos, porém, será que nós fazemos a vontade de Deus no nosso dia a dia? Será que a gente faz a vontade do Pai? Qual a missão da igreja? Colocar uma coisa bem simples. Jovens, qual é a missão da igreja? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê está condenado. Nós jovens, será que a gente tem feito o ID? Seja no colégio, seja em casa, seja na rua, com os amigos. Será que a gente tem pregado a palavra?
será que a gente tem feito a vontade do Pai? Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Será que a gente tem feito a vontade de Deus? Então, a dica que Jesus dá para a multidão e para os seus discípulos é: faça a vontade do Pai, faça a vontade de Deus que está nos céus. E depois ele diz: fuja do pecado. Ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos muitos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E ele dirá: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu acho que todo mundo já ouviu isso aqui mais de 500 vezes. Esse nunca vos conheci é a intimidade, e essa iniquidade é a prática do pecado. Quem é discípulo de Cristo não pode andar na prática do pecado. É claro, como diz João, quem diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas o cristão, ele não vive na prática do pecado. Ele pode tropeçar, mas ele não pode viver na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, você não é um discípulo de Cristo. Então Jesus está dizendo: faça a vontade do Pai e fuja do pecado, fuja da imoralidade. 7º conselho: o homem prudente e o homem imprudente. Mateus 7, 24 a 27, olha o que a palavra do Senhor diz: todo aquele, pois, que escutar as minhas palavras, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Em 2021, a 7ª dica que Jesus nos dá no Sermão do Monte é: seja prudente, não seja um homem imprudente e insensato. Analisando o que Jesus falou, se você olhar, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. No 26, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Se a gente for ver, tanto o prudente como o imprudente, ele conhecia a palavra. Ele ouviu a palavra, ele tinha a palavra e ele seguia a palavra. Porém, a diferença é que quando desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos, um se edificou na palavra, se edificou em Cristo. O salmista diz: Deus é meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Ou seja, ele se firmou na palavra, como o irmão Júlio diz, ele teve costas largas. Porém, o insensato, ao invés de ir para a palavra, de seguir a Cristo, não, ele edificou a casa sobre a areia. Ou seja, ele não fez um alicerce, ele não meditava na palavra como deveria, ele não orava como deveria, ele não tinha a intimidade que o Pai falou aqui no versículo 24 como deveria. E veio a tempestade, e veio a angústia, e desceu a chuva, e o que aconteceu? Ele foi junto. Voltando para o que Jesus falou, ele voltou para o caminho largo e espaçoso, porque ele não aguentou os embates da vida. Então, que a gente possa fazer como homem prudente, que a gente possa fundar os nossos alicerces da nossa casa em Cristo Jesus, na palavra dele e na Bíblia, e não segundo a nossa força, e não segundo o nosso braço. E o 8º e último conselho que eu vejo aqui nesse Sermão do Monte, só que eu vou para o versículo 6, todas essas dicas que Jesus nos dá, a gente só vai seguir se a gente olhar aqui o versículo 6, 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, amados, oitava dica que eu vejo aqui no Sermão do Monte para a gente passar um 2021 na presença do Senhor. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas que nos serão acrescentadas é tendo o que comer e o que vestir. Se a gente ler aqui o contexto, Jesus está falando, tendo o que comer e o que vestir, ou seja, as nossas necessidades básicas. Então, Jesus ele nos garante as nossas necessidades básicas se a gente buscar o reino dos céus. Então, em 2021, busque primeiro o reino dos céus. Busque ao Senhor e a sua justiça. Não julgue, exorte, ame. Não perca tempo pregando o evangelho a quem não quer ouvir. Pregue o evangelho a quem quer ouvir a palavra e quem quer ser salvo. Ganhe mais almas para Cristo. Não perca tempo com aquela pessoa reincidente. Ore mais por ela. E quando tiver oportunidade, fale do evangelho. Ore mais por essas pessoas que ouvem e parece que a palavra não entra. Ore mais e deixe o Espírito Santo trabalhar no coração. Mas continue pregando o evangelho. Não jogue pérola aos porcos. 3. Persevere na oração. A maior evidência da fé é a oração. Você tem fé em Cristo? Você ama o Senhor? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado o Senhor? 4. Escolha o caminho estreito. Cuidado com as cidades que vocês vão passar. Cuidado com os caminhos que eu falei, jovens. Cuidado, porque esses caminhos eles podem te levar a um atalho que vocês possam se perder para sempre, que é o caminho largo. 5. Cuidado com os falsos profetas, seja na internet, seja na sua congregação, seja em qualquer outro lugar. Cuidado com os falsos profetas. 6. Faça a vontade de Deus. Fuja do pecado, fuja da iniquidade. 7. Seja um homem prudente, que edifique a sua casa sobre a rocha. E 8. Busque o reino de Deus acima de tudo. Amém? Então, eu finalizo aqui as últimas palavras de Jesus no monte, e eu vejo isso como uma dica para a gente seguir bem 2021, e se a gente seguir essas dicas que o Senhor falou para os seus discípulos e para a multidão, certamente a gente terá um 2021 abençoado no centro da vontade de Deus. Amém? E essa é a minha vontade para todos nós que somos jovens, que pregamos, que a gente possa estar sempre firme e abundante na obra do Senhor, como o Ian abriu o culto, como ele falou, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que vocês possam guardar essas 8 dicas que Jesus deu no Sermão do Monte para os discípulos, que vocês possam guardar no coração. Amém? Vamos orar? Pai, Tu és santo, Senhor soberano, maravilhoso. Honra e glória seja dada a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, porque o Senhor falou, Pai, comigo, Senhor, muitas das coisas, Pai, que eu tenho que melhorar, Senhor. Ó, Pai, Senhor, que a gente possa começar esse 2021, Pai, no primeiro culto jovem, Senhor, olhando para nós mesmos, Senhor, e vendo o que a gente tem que mudar, Pai. Senhor, será que estamos julgando muito? Ó, Senhor, será que a gente tem exortado? Ó, Pai, será que a gente tem sido achado nós melhor que o próximo? Ó, Senhor, que a gente tenha humildade, Pai. Ó, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê discernimento a quem falar a palavra, a quem pregar, e que nossa palavra seja como uma flecha Tua, que o Senhor possa nos usar, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Ó, Senhor, eu te peço, nos ajuda a perseverar em oração para a glória do Teu santo nome, Pai. Como temos falhado, Senhor, na oração, a Tua palavra diz, nos últimos tempos, porventura achará o Senhor fé na terra, quando Ele estiver voltando, e essa fé, Senhor, se remete à oração, Pai. A maior evidência de fé que nós temos é orar, porque nós não cremos na força do nosso braço, cremos que Tu, Pai, está no comando, Pai, que Tu reina, governa sobre o universo, Pai, e a nossa oração, Pai, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, Senhor, para convencer o homem, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo,
para que esse mundo, Senhor, venha se converter, para que os nossos familiares venham se converter, Pai. É somente através da oração, Pai, que não sejamos hipócritas, Senhor, mas que possamos perseverar na oração, Senhor, que possamos, Senhor, perseverar, Senhor, Pai, de joelhos, Senhor, clamando a Ti, Pai, Pai, tendo a confiança que o Senhor é o nosso único refúgio, a nossa única fortaleza, Pai, socorro bem presente no tempo da angústia, és Tu, Senhor. Então nos ajude a perseverar, Senhor, nos ajude a perseverar também no caminho estreito, Senhor, nos ajude, Senhor, a fugir do caminho largo das cidades que vamos passar em 2021, Senhor, de todas as tribulações, Senhor, esteja conosco, Senhor. Eu Te peço, Pai, não nos deixe, Senhor, cair em atalhos, Senhor, mortíferos, que leve para o caminho, Senhor, largo. Quantos jovens, Senhor, eu já vi aqui, Senhor, que se perderam, Senhor, que estão no caminho largo, Pai, que eles venham encontrar o caminho estreito, Senhor. Pai, os que estão aqui, Senhor, não venham se desviar para a glória do Teu santo nome, Pai. Senhor, assim como no filme Peregrino, Pai, eles encontraram o evangelista, eles encontraram a palavra, Senhor, e que colocou eles no caminho estreito novamente, que o Senhor possa fazer aqui com os jovens que estão aqui, Pai, e que os que não estão, Senhor, o Senhor venha colocá-los no caminho estreito, Pai. Acorda, Senhor, eu confio em Ti, Espírito Santo, eu não confio, Senhor, na força do homem, eu não confio na minha força, mas eu confio em Ti, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a fugir também dos falsos profetas, dê discernimento da Tua palavra, Senhor, nos dê sabedoria para refutar, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, para acabar com toda a altivez do maligno, Senhor, porque por muitas falsas profecias também, muitas pessoas têm, Pai, se desviado da Tua palavra, endurecido o coração para a Tua palavra, Senhor. Então eu Te peço, não deixe os nossos jovens cair, Senhor, Pai, na lábia de falsos profetas, Senhor, que eles venham, Pai, cada vez mais ser cheios do Teu Espírito Santo e crescerem abundantemente na Tua obra e ganhar almas cada vez mais, Pai. Eu Te peço também, Senhor, nos ajude a fazer a Sua vontade, Pai, como é difícil no nosso dia a dia fazer a Sua vontade, Pai. Senhor, eu Te peço, Te louvo, Te agradeço, nos ajuda a fazer a Tua vontade. O que o Senhor quer de nós, Senhor, a cada dia, que a gente possa perguntar isso para o Senhor. Senhor, o que Tu queres que eu faça, Senhor? O que Tu queres, Senhor? Qual a Tua vontade hoje, Senhor? Será que a gente faz isso para o Senhor? Será que a gente pergunta, Senhor, será que eu estou fazendo a Tua vontade? Pai, nos ajuda, Senhor, a fugir da prática do pecado, nos ajuda a fugir, Senhor, da iniquidade, Senhor, para a glória do Teu santo nome, que em 2021, Senhor, possamos ser santos, separados, que o Senhor possa, Senhor, para a glória do Teu santo nome, receber a nossa oferta, Senhor, que o Senhor possa adentrar dentro de nós, Senhor, com felicidade, porque ali diz um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, que não olha para o mal. Eu Te peço, Senhor, que os nossos jovens possam ser santos, 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 assim como Você é, Senhor, que também possamos ser assim, Pai. E eu Te peço que possamos ser prudentes, Senhor, mesmo com todos os ataques, Senhor, na nossa juventude, que a gente possa alicerçar nossa casa, Senhor, sobre a rocha, sobre Cristo Jesus. Tu és a nossa rocha, Senhor, Tu és a nossa fortaleza, Pai. E por último, Senhor, que possamos perseverar, que possamos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, Senhor, porque é a nossa alegria, como o salmista diz, quero morar na casa do Senhor todos os dias, é a minha maior felicidade, Senhor. Então que possamos, Senhor, ansiar a Tua presença, possamos ansiar estar contigo, Pai, possamos ansiar, Senhor, Pai, está contigo logo, Senhor, também nos céus, Senhor. Então eu Te peço, Senhor, que possamos guardar, Senhor, essas dicas, Senhor, que o Senhor nos deu no Sermão do Monte, Senhor, que 2021, Senhor, possamos ser, Pai, ganhadores de almas, jovens maduros no reino do céu, que pregue a Tua palavra. Pai, eu Te peço, Senhor, cada jovem aqui, Pai, que tem um dom, que o Senhor aflore em 2021, Pai, Senhor, que não perca tempo com distrações, que não perca tempo na cidade dos jogos, Senhor. Não estou falando que não é para ninguém jogar, Senhor, mas que dê prioridade ao Seu reino, Pai. Senhor, que possa, Senhor, ser uma bênção, que possa ganhar almas, Senhor. Pai, hoje a gente tem aqui uma média de uns 10 a 15 jovens, Senhor, que no decorrer de 2021, os jovens possam ganhar almas, vir amigos, vir vizinhos, vir pessoas do colégio, que eles possam, Pai, ser incomodados pelo Teu Espírito Santo para ganhar almas, Senhor, seja no evangelismo na praça, Senhor, seja também no projeto Quero Congregar, no projeto Amor, no projeto do evangelismo, que os jovens venham fazer parte, que eles venham se fazer presentes, que eles estejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai. Eu Te peço, Pai, que não sejam jovens, Senhor, sentados na cadeira, meu Deus, meu Pai, mas que sejamos jovens, Senhor, que ganhem almas para Ti, para a glória do Teu
teu santo nome, Senhor. Ó Pai, faça-nos, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para a glória do teu santo nome. E se tiver algum jovem aqui hoje, Pai, que esteja, Senhor, pegando algum atalho, Pai, ó Pai, eu te peço, feche esse atalho em nome do Senhor Jesus Cristo e coloque ele no caminho estreito, para a glória do teu santo nome, Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai, e que ele venha acordar, e que ele venha despertar, e que ele venha ser uma bênção em suas mãos. Pai, eu coloco minha vida também em suas mãos, Senhor. Obrigado por o Senhor ter falado essas dicas ao meu coração, Pai, do qual eu preciso também, Senhor. Ó Pai, eu preciso também de conserto e eu preciso cada vez mais ser um contigo, Pai. Então me ajuda, Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai, e que eu possa, Senhor, colocar em prática todas essas palavras que o Senhor falou com seus discípulos e conosco aqui, para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo, e a Deus toda a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.